Que alegria é compartilhar esse texto que nós vamos ver essa manhã. Especificamente esse texto aqui, porque o texto que a gente vai ver hoje é sempre como um bálsamo na nossa alma em dias difíceis, em dias que às vezes parece não terminar. É como um acalento no nosso coração em dias de tempestade. Porque ainda que possamos enfrentar tantas adversidades, tantos problemas, Jesus, o nosso Rei, é e sempre será o nosso bom pastor. Ainda que muitos possam fugir, ainda que muitos possam nos trair, e ainda que muitos possam nos abandonar, Jesus é e sempre será o nosso pastor, o nosso bom pastor. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho, segundo nos ensinou João. Nós leremos o capítulo 10 e leremos os versos do verso 1 ao verso 30. Enquanto você abre a Bíblia, passaremos o vídeo de introdução. Tem um vídeo? De introdução da exposição. Então, João capítulo 10, do verso 1 ao 30, vamos assistir o vídeo. O Evangelho de João. A pérola mais preciosa do Novo Testamento revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João capítulo 10, verso 1 ao verso 30. Diz assim o texto: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, ou salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, o texto sagrado foi lido. E nessa manhã, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Não permita, Senhor, que as minhas emoções, os meus achismos, as minhas falhas, as minhas dificuldades atrapalhem aquilo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor é o bom pastor. E quão linda é essa mensagem, Deus. Quão reconfortante para o nosso espírito, para a nossa alma e o nosso coração. Por isso, nos ajude nessa manhã a entender, a compreender as Tuas sagradas Escrituras, a Tua palavra. E nos faz sempre lembrar que é o Senhor, o nosso bom pastor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, às vezes a gente abre a Bíblia e se depara com textos que parecem distantes da nossa realidade. Aqui é falado de pastores, de ovelhas, de apriscos. E tirando o contexto religioso do nome pastor, que a gente tem costume, essas coisas a gente acaba vendo só quando a gente vai para uma fazenda, vai para um campo, ou a gente assiste em algum filme. Mas a beleza da palavra de Deus é que ela transcende época, ela transcende tempo e cultura. As verdades que Jesus ensinou aqui, usando essas figuras de pastor e de ovelha, lá no primeiro século em Israel, continua falando poderosamente nas nossas vidas, aos nossos corações, hoje, aqui e agora. E hoje a gente vai, vamos dizer, mergulhar, talvez seria a palavra, em um dos textos mais riquíssimos, pelo menos para mim. E vocês vão entender o porquê, conforme a gente vai caminhando. Bom, João capítulo 10 é o contraste de tudo o que aconteceu no capítulo 9. O capítulo 9 narrou a cura de um cego de nascença. Vocês devem lembrar. Jesus devolve a visão àquele homem. Mas os líderes religiosos da época, os fariseus, em vez de ficarem felizes, em vez de se alegrarem, eles ficaram furiosos com Jesus e com o cego. Eles interrogam o homem e o expulsam da sinagoga. E no fim das contas, nós aprendemos que são esses homens, são os fariseus, são os líderes religiosos, que são cegos, que são os verdadeiros cegos espirituais. Esses homens aqui se apresentavam como guia do povo, como alguém que direcionava o povo para Deus, como pastores de Israel.
mas as suas ações mostravam totalmente o contrário do que é ser um pastor. E é nesse clima de tensão, nesse contraste entre a compaixão de Jesus e a dureza dos fariseus, que Jesus começa a usar a metáfora do pastor e das ovelhas. Ele vai usar essa imagem do pastor e ovelha aqui, que é muito familiar para o povo da época, que era uma sociedade, uma comunidade mais agrária, mais do campo, para ensinar algumas verdades profundas sobre si mesmo e sobre quem ele era. Também sobre o seu relacionamento, sobre o relacionamento com as suas ovelhas e sobre o tipo de liderança que haveria de ser colocada sobre as suas ovelhas que agradasse a Deus, em contraste com aqueles que só queriam se aproveitar do rebanho das ovelhas. A gente percebe então que as palavras de Jesus aqui é confronto para os falsos pastores, é confronto para os falsos líderes daquela época e da nossa época hoje. É um confronto, mas é um oceano de acalento para as ovelhas verdadeiras. É um oceano de alívio e de paz ao coração daquelas que são verdadeiras ovelhas de Cristo. Permitam-me ler alguns versículos-chave aqui para nos situarmos. Jesus começa dizendo nos versos 1, nos versos 1 e 2: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O verso 9: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O verso 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o verso 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Que palavra ou que palavras poderosas são essas aqui ditas por Jesus. Jesus, nesse texto, ele está se apresentando aqui de forma muito clara quem ele é. Ele não é um pastor qualquer, ele não é qualquer um, ele é o bom pastor. Ele não é apenas uma porta, mas ele é a porta. E ele faz esse contraste direto com aqueles que são ladrões, com aqueles que são assaltantes e com aqueles que são mercenários, assalariados. Nessa manhã, quero convidar você a explorar comigo aqui 3 verdades essenciais que Jesus nos revela, talvez até mesmo fazendo algumas perguntas. Uma dessas verdades é que Jesus é a porta legítima e a voz inconfundível. E a pergunta seria: como reconhecemos o verdadeiro pastor em meio a tantas vozes? Uma segunda verdade essencial é que existem ladrões, salteadores, assaltantes, mercenários, mas que também existe o bom pastor. Qual é a diferença fundamental entre quem explora e quem dá a vida pelo rebanho? E uma última verdade essencial que veremos é que somos suas ovelhas. E Jesus é e sempre será o nosso bom pastor. Qual é a segurança que nós temos em Jesus por ele ser o nosso pastor? Meu desejo, irmãos, é que ao final dessa exposição, dessa reflexão, possamos sair daqui com uma compreensão melhor, com uma compreensão mais profunda de quem é Jesus, de que Jesus é o nosso bom pastor. Que saiamos daqui mais seguros em seu amor, em seu cuidado, e também mais aptos a discernir
a voz em meio a tanto barulho que o mundo faz, a tantas outras vozes que o mundo nos apresenta, seguindo Jesus com segurança, com alegria e com fidelidade. Então vamos à primeira verdade essencial do texto aqui. A porta legítima e a voz inconfundível. Jesus começa essa conversa de forma bem direta. Jesus começa de forma contundente, narrando aquilo que não é o pastor, aquele que não faz parte do verdadeiro pastor. E ele o faz narrando sobre entrar no aprisco, no curral das ovelhas. Ele diz: quem não entra pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, esse é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Imaginem a cena. Naquela época, especialmente ali nas regiões, nas aldeias, mas também nas cidades, era comum ter um aprisco comunitário. E o que é o aprisco? O que seria o aprisco comunitário? Ora, vários pastores levavam os seus rebanhos para passar a noite nos apriscos comunitários ali, para ficarem em segurança. E nesses apriscos haviam muros altos, e geralmente uma única entrada, vigiada por um porteiro. Quem era o pastor legítimo, conhecido, entrava pela porta. Mas quem tinha más intenções, como roubar alguma ovelha, tentaria pular o muro, tentaria entrar escondido, subir por outra parte. Esse era o ladrão e o salteador. Jesus usa essa imagem, mas por qual motivo Jesus vai falar sobre a porta do aprisco? Ora, alguns versículos depois, ele vai dizer, no verso 7, no verso 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Também no verso 7 ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Meus irmãos, Jesus não está dizendo que ele mostra a porta. Jesus não está dizendo que ele guarda a porta. Ele está dizendo que ele mesmo, si próprio, é a porta. Ele não é o porteiro, mas ele é propriamente a porta. E o que isso significa para nós? O que significa na prática? Significa, em primeiro lugar, que não existe outro caminho. Não existe outro caminho legítimo para fazer parte do rebanho de Deus. Não há outra porta, não há outro acesso. Para ter acesso ao Pai, para encontrar a verdadeira segurança e salvação, somente através de Jesus Cristo. Ele é a porta. E se Jesus é a porta e somente por ela as ovelhas do seu aprisco podem entrar, qualquer um que ofereça outra porta, qualquer um que ofereça outra entrada a não ser Jesus, não pode ser o bom pastor. E se ele não é o bom pastor, ele só poderá ser o ladrão, ou o salteador, ou o mercenário. Jesus vai dizer, por exemplo, lá em João capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a própria vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Aqui, ainda que a imagem possa parecer um pouco diferente, a verdade continua sendo a mesma. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único ponto de acesso permitido, é a única entrada permitida para nos encontrarmos com Deus. Essa fala de que há só um caminho, bate de frente com muitas ideias que nós vemos por aí hoje. Muitas ideias que circulam por aí. Percebam, o mundo ele gosta de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade? Ele diz, o importante é ser sincero, o importante é amar, poxa, Deus é amor, e Ele ama todo mundo e todas as religiões. Ora, cada um tem a sua verdade, não é mesmo? Mas Jesus, a própria verdade encarnada, nos diz,
Eu sou a porta, eu sou a entrada para o meu aprisco. É por mim que vocês devem passar, é em mim que vocês devem crer. E não há uma porta entre muitas, como muitos pensam, mas a única porta. Isso é o coração da nossa fé. Esse é o pilar, inclusive, da reforma protestante. Sola Christus, somente Cristo. É somente Jesus. A salvação, o acesso a Deus, a pertença ao seu rebanho, tudo isso é exclusivamente por meio e através de Cristo. Qualquer um que tente nos levar a Deus por outro caminho, que se apresente como um mediador alternativo, que ensine um evangelho diferente, que nos diga que podemos conquistar a salvação por nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras, por seguir certas regras ou rituais à parte de Cristo. Esse, segundo Jesus, está tentando subir por outra parte. E, portanto, é ladrão, é salteador e é mercenário. É um ladrão espiritual. É alguém que não condiz com a verdade, é alguém que não quer o nosso bem, mas que quer roubar a verdadeira vida, que só se encontra com Cristo, só se encontra em Cristo. Mas a imagem não para na porta. Jesus continua, e ele continua falando sobre o pastor e as ovelhas. Ele diz nos versos 3 e 5, que o porteiro abre a porta para o pastor verdadeiro. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Quão magnífica é essa esperança que Jesus apresenta. Perceba, meus irmãos, que o texto diz. Ele diz: o verdadeiro pastor chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Quão reconfortante é saber ouvir a voz do nosso bom pastor. Jesus afirma que as ovelhas não vão ouvir a um estranho. Elas não reconhecerão a voz de estranhos, mas somente a voz dele. Isso é intimidade. Isso mostra que Jesus nos ajuda a caminhar. Isso mostra que Jesus não nos vê como um número, não nos vê como uma massa, como uma multidão, mas que Ele nos conhece individualmente. Ele nos conhece cada um. E Ele nos conhece pelo nome. E as ovelhas, por sua vez, conhecem a voz do seu pastor. No meio de tantas outras vozes, talvez de outros pastores ali chamando seus rebanhos no aprisco comunitário, elas sabem distinguir qual era a voz do seu pastor. E elas não apenas distinguiam a voz, mas elas confiavam na voz do seu pastor, a ponto de segui-lo para fora, a ponto de ir para as pastagens. Essa deve ser a figura do nosso relacionamento com Jesus, o nosso bom pastor. Meus irmãos queridos, não temamos, não fiquemos com medo. Jesus é o nosso bom pastor e Ele nos chama para as pastagens verdes. Não temamos, mas que sejamos corajosos, que sejamos confiantes na voz daquele que nos chama. Que verdade maravilhosa, Ele nos conhece pessoalmente, individualmente, Ele sabe o nome de cada um, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas alegrias, Ele reconhece as nossas fraquezas, e nós, como suas ovelhas, somos chamados a conhecer a sua voz. E que voz é essa? É a voz que ressoa dentro do nosso espírito, é a voz que ressoa na nossa alma, que nos faz querer desejar a verdade ao invés da mentira, que nos faz querer e desejar abandonar o pecado com um arrependimento genuíno. Voz essa que nos chama a sair dos nossos túmulos
das nossas mortes para ver a gloriosa luz de Cristo brilhar eternamente. Mas você pode se perguntar, onde ouvimos a voz de Jesus hoje? Onde é que eu escuto a voz de Jesus então? Bom, primariamente, soberanamente, na sua palavra, a Bíblia Sagrada. É aqui que ele se revela. É aqui que ele nos instrui, que ele nos consola. É aqui que ele nos corrige e nos guia. E ouvir a voz de Jesus é apenas escutar passivamente. Ouvir a voz de Jesus é poder tomar atitudes, é poder se inclinar e também agir. É reconhecer sua autoridade, é crer no que ele fala e fazer no que ele nos manda. É insistentemente segui-lo. É poder caminhar, é poder avançar. A fé verdadeira, a fé que salva, é ser obediente, é manifestar a obediência nas nossas vidas, nos nossos dias. As ovelhas não apenas ouviam a voz do seu pastor, mas elas seguiam o pastor. Elas iam, elas tomavam atitude. Elas não estavam escutando apenas passivamente, elas não estavam paradas ouvindo, mas elas seguiam o bom pastor. As ovelhas verdadeiras não seguem o estranho. Pelo contrário, as Escrituras dizem que as ovelhas verdadeiras fogem do estranho. E o mundo está cheio de vozes estranhas. O mundo está cheio de falsos mestres, de ideologias contrárias ao Evangelho, de ensinamentos que distorcem as palavras de Cristo, as palavras de Deus, que oferecem um outro Jesus, que não esse pregado pelas Escrituras, um outro Evangelho. A ovelha que realmente pertence a Cristo, que está atenta à sua voz na palavra, não se sente confortável com a voz de um estranho. Ela percebe que alguma coisa está errada e ela se afasta daquilo. Isso nos leva a uma reflexão muito prática. E aqui vai uma pergunta: como está a nossa audição espiritual? Como é que está o nosso ouvido para ouvir a voz do bom pastor? Nós estamos dedicando tempo para ouvir e aprender a ouvir essa voz? Por meio da palavra de Deus, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, a palavra de Deus, ou na oração, na comunhão da igreja, onde a palavra é fielmente pregada, nós estamos dando mais ouvidos a vozes estranhas do mundo, ou a voz do nosso próprio pastor, o nosso próprio bom pastor Jesus Cristo? Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a viver nesse mundo tenebroso de muitas vozes. Nos ajude a viver nesse mundo tenebroso de muitas teologias erradas. Por isso, meus irmãos, peçam insistentemente a Deus que Ele dê fome e Ele dê sede pela sua palavra. Que Ele dê força de vontade, ânimo para estudar as Escrituras. Porque nós vivemos num mundo terrível de muitos achismos, principalmente com a rede social e as filosofias que são dela. Bom, Ele nos dá o discernimento para rejeitar tudo aquilo que nós ouvimos. É Jesus, é a voz do Senhor que nos faz entender e reconhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E que ao ouvir a sua voz, tenhamos coragem e disposição para segui-lo, confiando de que Ele, a porta, nos conduzirá sempre a pastagens verdejantes e à vida abundante. Uma segunda verdade essencial é que existem ladrões, salteadores e mercenários ou assalariados, mas que também existe o bom pastor. Abre parênteses, o contraste entre quem rouba e quem dá a vida. Nos versos 1, 8, 10, 12 e 13, faz um contraste gritante. Jesus aqui vai fazer um contraste gigantesco entre Ele mesmo,
o bom pastor e aqueles que ele chama de ladrões, salteadores e mercenários. Se na primeira verdade essencial que nós vimos, a importância de entrar, a gente viu a importância de entrar pela porta, que é Jesus, e ouvir a sua voz. Agora vamos entender por que é tão vital, é tão importante discernir quem realmente cuida da ovelha, do rebanho, e quem só quer explorá-la. Jesus não mede palavras aqui. Jesus, ele não está preocupado em agradar qualquer um que tentou vir antes dele para ser o Salvador, ou que tentou por outro meio se achegar a Deus, ou que apontou um Messias diferente de Jesus com muito amor. Ele é duro aqui nas palavras. Ele já tinha mencionado o ladrão e salteador no verso 1. Aquele que pula o muro em vez de entrar pela porta. No versículo 8 agora, ele reforça: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e são assaltantes. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. No versículo 10, ele define o que chamamos de essa agenda desses impostores. O ladrão vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. E aqui, diferente do que muitos pensam estar falando sobre o diabo, que a gente escutou bastante isso já na nossa vida, Jesus está ainda falando dos falsos pastores, contrapondo os líderes que usavam a religião, usavam da religião para extorquir o povo. Perceba a motivação, perceba o resultado da ação desses falsos profetas. O ladrão, o salteador, ele não tem nenhum interesse genuíno do bem-estar das ovelhas. Ele não tem, ele não se importa. O foco deles é puramente egoísta. Eles querem o que a ovelha tem, eles querem a lã da ovelha, eles querem a carne da ovelha, eles querem a vida da ovelha em benefício próprio. Eles não se importam em ferir, eles não se importam em machucar. Os falsos pastores não se importam em dispersar, em causar dano. O objetivo final é tirar proveito, mesmo que isso signifique a destruição do rebanho. Eles veem as ovelhas ali e eles encaram essas ovelhas como objetos a serem explorados, não como vidas a serem cuidadas. E no verso 12 e 13, Jesus também introduz outra figura negativa, o assalariado, ou o mercenário. Ele diz: o assalariado que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O assalariado foge porque é assalariado e não tem cuidado com as ovelhas. Quem é o assalariado? Aqui a palavra que também algumas traduções trazem como mercenário. Não é alguém que puramente recebe um salário para cuidar das ovelhas. Nós vemos que Paulo e muitos outros tinham o seu sustento. Mas aqui é o contexto daquele que não se importa com a ovelha, mas se importa somente com o seu salário. É aquele cujo coração não está em apacentar, mas em receber moedas, pura e simplesmente. Não estar em cuidar, mas estar em enriquecer. É aquele que até faz o trabalho de pastor, mas não por amor às ovelhas, mas sim por amor ao cargo, por amor à carreira, por amor ao pagamento pelo salário. É o que transforma o aprisco em sua empresa particular e sua fonte de lucro. Ele está ali pelo que ele pode ganhar. Superficialmente, ele pode até parecer um pastor. Ele pode ter as roupas de pastor, falar a linguagem de pastor, mas a prova do seu coração vem na hora da dificuldade, na hora do perigo. Quando o lobo ataca, seja ele uma perseguição, uma falsa doutrina, uma crise, o mercenário não arrisca a própria pele. Ele pensa primeiro em si mesmo, ele pula fora do barco, ele abandona as ovelhas à própria sorte e foge. Por quê? Porque no fundo ele não se importa. As ovelhas não são dele, ele não tem um vínculo de amor e responsabilidade. Porém, em contraste,
um glorioso contraste. Jesus se apresenta no verso 11 e 14. Eu sou o bom pastor. E qual é a marca distintiva do bom pastor? Ora, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, inclusive, vai repetir essa ideia aqui nos versículos 15, 16 e 17. Perdão, 15, 17 e 18. Enquanto o ladrão vem para tirar a vida, Jesus veio para dar a vida. E não qualquer vida. Não é uma vida simplesmente mortal, mas é uma vida em abundância, uma vida eterna. Essa vida não é primariamente sobre riqueza material. Essa vida não é sobre ausência de problemas, como alguns pregam, mas é sobre uma vida plena, sobre uma vida significativa, sobre a vida eterna. Vida essa que só encontramos em comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o bom pastor. Jesus é a fonte inesgotável de graça. Jesus é a fonte inesgotável de misericórdia e de vida. Essa vida é a vida restaurada em seu propósito original. É uma vida livre de condenação eterna, de condenação do pecado. Uma vida reconciliada com o Criador. Essa é a vida oferecida. E Tiago, como que Jesus nos dá então essa vida? Ora, Jesus viu o seu rebanho em apuros. Jesus viu as suas ovelhas perdidas. Jesus, ele as chamou, mas as suas ovelhas não ouviram. As suas ovelhas estavam perdidas demais e não conseguiram ouvir. E em um gesto sacrificial, em um gesto perfeito de amor, ao contrário do mercenário que foge, o bom pastor se destituiu de toda a sua glória. O bom pastor se encarnou nesse mundo para fazer ouvir as suas palavras aos ouvidos das suas ovelhas. Palavras essas que tiveram um preço. Palavras essas que os textos sagrados diz que foi um alto preço. Pois a vida que o bom pastor dá pelas suas ovelhas foi através do seu próprio sangue, através do seu próprio sacrifício. Meus irmãos, nossos olhos são guiados diretamente para a cruz de Cristo. Ele não é como o mercenário que foge do lobo. Não o bom pastor, porque a ele ninguém afugenta, a ele ninguém o amedronta. O bom pastor é corajoso, o bom pastor é destemido, o bom pastor enfrenta o lobo, enfrenta a morte, enfrenta Satanás e entrega a sua própria vida para salvar as suas ovelhas. Esse é o bom pastor, Jesus Cristo. O bom pastor toma sobre si o castigo que era nosso. Ele morre em nosso lugar. Que amor incomparável. Que amor é esse? Percebam, meus irmãos, a voluntariedade desse ato. Tentem ver. Jesus diz sobre a sua vida no verso 18: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Não foi um acidente. Não foi um martírio forçado. O lobo nunca derrotaria o bom pastor. O pecado nunca venceria o bom pastor. E a morte não seria nem de longe páreo para o bom pastor. Foi um ato consciente, foi um ato voluntário, motivado por amor às ovelhas e por obediência perfeita ao Pai. Além de dar a vida, o bom pastor também conhece as suas ovelhas. Verso 14, já falamos sobre isso na primeira verdade essencial, mas vale reforçar. Então, vamos recapitular um pouquinho. Nós vimos que Jesus é a porta legítima e a voz inconfundível. As suas ovelhas verdadeiras ouvirão a sua voz e saberão quem é o seu pastor. Ouvimos a voz do Senhor quando praticamos o que a palavra nos diz para fazer.
Ouvimos a voz do Senhor quando oramos e quando nos preocupamos em agradar o nosso Deus, em estar na igreja, em ter comunhão com os nossos irmãos, responsabilizando-nos em mútua com nossos irmãos. Nós vimos também que existem ladrões, salteadores, que existem mercenários, mas que vêm apenas para sugar as ovelhas. E quando o lobo vem, elas fogem. Porém, em contraste, existe o bom pastor. E o bom pastor, Jesus, não foge. Ele dá a sua vida para que tenhamos vida em abundância. Que a nossa lealdade, o nosso coração possam estar sempre com Jesus, o único digno de ser seguido. Terceira e última verdade que nós veremos hoje é que somos suas ovelhas. E Jesus é e sempre será o nosso bom pastor. Chegamos agora ao nosso terceiro e último. E talvez aqui, meus irmãos, seja o ponto mais alto dessa conversa de Jesus aqui em todo o capítulo 10. Ou seja, a afirmação da sua propriedade exclusiva sobre o rebanho e a segurança inabalável que a ovelha, que as suas ovelhas encontram nele. Essa afirmação aqui, meus irmãos, resulta em esperança. Tenham isso no coração de vocês. Esperança. Essa afirmação resulta em paz, em alívio para o nosso coração. Repare como Jesus enfatiza a palavra minhas. Essa palavra, minhas, no verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. No verso 26, falando aos judeus incrédulos ali, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. No verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essa repetição não é acidental. Essa repetição não está aqui por acaso. Jesus está deixando muito claro, o rebanho pertence a Ele. Ele é o dono do rebanho. As ovelhas são sua propriedade preciosa, adquirida por um preço altíssimo. Um preço que mercenário, um preço que ladrão, um preço que qualquer outro não daria, porque foi um preço do próprio sangue de Cristo. Isso tem implicações muito profundas, tanto para nós como ovelhas, quanto para aqueles que são chamados para servir como pastores na igreja. Primeiro, para nós, como ovelhas, pertencer a Cristo é a nossa maior identidade e segurança. Não somos mais ovelhas perdidas, não somos ovelhas vagando por aí sem rumo. Não somos propriedade de nenhum sistema religioso. Não somos de nenhuma denominação, de nenhum líder humano. Nós somos de Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Ele nos escolheu. Foi Ele que nos chamou pelo nome e foi Ele que nos comprou com o seu sangue e que nos selou com o seu Espírito. A nossa identidade fundamental está em Jesus Cristo. Segundo, para a liderança da igreja, essa verdade coloca os pastores humanos em seu devido lugar. De fato, o pastor local, o presbítero, o líder do ministério, ele não é o dono das ovelhas. Ele é, na melhor das hipóteses, um subpastor, um cuidador nomeado pelo dono para zelar pelo rebanho que não é seu. Como Pedro exorta em sua primeira carta, capítulo 5, no verso 2 e 3. Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. É por isso que o critério que Jesus dá para identificar suas ovelhas é fundamental. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. A marca da verdadeira ovelha não é a submissão cega a um líder humano,
mas a sintonia com a voz de Cristo. Não é a submissão cega a uma denominação ou uma instituição, mas é a obediência por meio da sua palavra, a obediência ao nosso Deus. O pastor fiel sempre apontará para Cristo. O pastor fiel sempre ensinará a palavra de Cristo e incentivará as ovelhas a seguirem a Cristo, não a ele mesmo. E qual é a consequência de pertencermos a esse dono tão amoroso e tão piedoso e poderoso? Veja, perceba uma das promessas mais gloriosas e seguras de toda a Escritura que Jesus nos dá. Eu quero que vocês agora, nesse momento, se atentem para esses versos 28 e 29. Olha o que diz os versos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Puxa vida, meus irmãos, quando eu li isso, eu confesso que eu desabei. Se há alguém aqui que possa se sentir inseguro, se há alguém aqui no nosso meio que talvez se sente fraco por qualquer coisa nesse mundo, angustiado, escute essas palavras de Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, e vocês jamais perecerão, ninguém poderá arrancar vocês da minha mão. E sabe por quê? Porque meu Pai, que deu vocês para mim, é maior do que todos. É maior do que todos, e ninguém pode arrancar vocês da mão de meu Pai. Ninguém. Não se sintam inseguros. Ouçam a voz de Deus, ouçam a voz de Cristo, ouçam a voz do bom pastor. Ouçam a voz daquele que te resgatou, que te selou e que nunca, jamais perderá qualquer ovelha que lhe foi dada. Meus queridos irmãos, não é algo que conquistamos. Isso não é algo que nós fizemos para merecer. Isso aqui é um dom gratuito da sua graça. E ele afirma categoricamente, jamais perecerão. E a língua original grega aqui, nessas horas, ela nos ajuda a entender de uma forma grandiosa, de uma forma imponente, de uma forma perfeita. Porque a palavra grega aqui é fortíssima. O português às vezes não consegue mensurar, mas é chamada de dupla negativa e ela enfatiza uma impossibilidade absoluta de uma verdadeira ovelha de Cristo se perder eternamente. É impossível que uma ovelha se perca permanentemente. É impossível, é uma impossibilidade absoluta. Ou seja, nada pode tirar das mãos de Deus. Puxa, meus irmãos, Jesus nos assegura, ninguém as arrebatará da minha mão. Nenhuma força externa. Seja o diabo, seja o mundo, seja o pecado, seja as tentações, as perseguições, nada, ninguém tem poder para arrancar uma ovelha da mão protetora do bom pastor. E um parênteses que talvez mereça ser dito aqui. Tiago, então a ovelha pode viver como ela quiser? Ela pode então fazer o que ela quiser no mundo, na vida, porque ela não pode se perder eternamente? O famoso, uma vez salvo, sempre salvo, ou salvo para sempre. Bom, recordemos um pouquinho. A ovelha verdadeira ouve a voz do seu pastor. Por onde? Primariamente por sua palavra. E ele obedece quando ele a chama. Se a ovelha não obedece à voz do seu pastor, é porque muito provavelmente, que ela não seja a ovelha daquele pastor. Cuidado ao dizer que eu posso fazer o que eu quero. Irmãos, isso é a doutrina da segurança eterna da salvação. É a perseverança dos santos, tão cara à nossa fé reformada. Essa segurança também se estende, não é propriamente dos judeus, mas ela se estende à unidade do rebanho. Jesus menciona aqui no verso 16,
ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Ele estava falando aos judeus, mas já antecipava a inclusão dos gentios na sua igreja. A nossa inclusão. O rebanho de Cristo, meus irmãos, transcende barreiras étnicas, barreiras culturais, barreiras geográficas. E para terminarmos aqui, então, o que fazemos com essa verdade maravilhosa de que somos suas ovelhas? Primeiro, nós descansamos com segurança, com a segurança que nós temos nele. Podemos enfrentar as lutas, podemos enfrentar os lobos da vida, porém sabendo que estamos seguros nas mãos poderosas do bom pastor. Isso nos ajuda a ficar tranquilos quanto ao nosso dia, quanto ao nosso amanhã. Podemos rejeitar as acusações do inimigo e as dúvidas que tentam minar a nossa fé. A gente pode lembrar que a nossa salvação está firmada na obra consumada de Cristo e Jesus e no seu poder de nos preservar. Ele morreu uma vez só por todos nós e por todos os nossos pecados, os que cometemos e os que ainda nós cometeremos. Segundo, nós vivemos como ovelhas que pertencem a Ele. Nós vivemos como ovelhas que pertencem a Ele. Isso significa buscar ouvir a sua voz por meio da palavra, segui-lo em obediência e nos submetermos alegremente ao seu senhorio. Se não fizermos estas coisas, corremos o risco de não pertencermos às ovelhas de Cristo e não distinguirmos a voz da sua grande voz. Meus irmãos, a gente precisa aprender a rejeitar qualquer líder, qualquer sistema, qualquer instituição que tenta usurpar o lugar de Cristo como o nosso único dono e pastor supremo. E terceiro e último, que amemos, que acolhemos as outras ovelhas que Ele está trazendo aqui para o seu rebanho. Que nós possamos ter esse entendimento, reconhecer que somos todos parte da mesma família, comprados pelo mesmo sangue, guardados pelo mesmo pastor. Meus irmãos, guardem isso no coração. Que privilégio imenso é ser contado entre as ovelhas de Jesus. Que privilégio é poder estarmos no aprisco, é podermos ouvir a voz do nosso Senhor e que possamos viver à altura dessa identidade, que possamos confiar plenamente em nosso dono e Salvador, que ainda que pequemos, ainda que que falhemos, não conseguimos por nós mesmos, ore ao nosso Deus, ore a Jesus, e Jesus há de nos ajudar, porque é Ele quem vence o pecado por nós, é Ele quem venceu a morte por nós. Nós somos vencedores por causa de Jesus, não por nós mesmos. E que possamos confiar naquele que garante, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Fechem os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós pertencemos ao seu rebanho. Obrigado porque mesmo tão falhos, tão pecadores, tão desprezíveis que nós somos, Pai, ainda assim, ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Isso é aliviante, isso é reconfortante, Senhor, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade para nós. Por isso, nos ajude a crescer em fé, nos ajude a crescer em entendimento espiritual, a praticar as boas obras, a praticar, Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, domingo após domingo, aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias, lendo as suas escrituras, estudando as suas escrituras. Nos ajude, Senhor, na caminhada, na vida ordinária, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Nós como ovelhas, nós não conseguimos, Senhor. Nós precisamos de um pastor. E o Senhor é o bom pastor que nos pastoreia, que pastoreia a nossa vida e que será o nosso bom pastor eternamente.
Senhor, eu louvo o teu nome, eu engrandeço o teu nome, porque a promessa de que jamais essas ovelhas perecerão é reconfortante. Não nos instiga a querer viver uma vida de pecado, mas nos instiga a querer viver uma vida cristã, uma vida bíblica. Porque ainda quando falhamos, essa palavra soa ao nosso coração: jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Glorioso é o teu nome, bom pastor. O Senhor Jesus é e sempre será o nosso bom pastor. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.